a demonstrar a presença no local de uma vontade qualquer, que age no presente, com os próprios fins, presumivelmente para assinalar a própria presença aos vivos. Entretanto, bastante frequentemente é claro que, comportando-se assim, não agisse do modo como queria, mas como podia. As coisas estando assim, deveria dizer-se que não é exato presumir que os espíritos confinados repitam indefinidamente uma cena dramática de sua vida, mas sim, que eles voltam ao ambiente no qual viveram, para projetá-lo telepaticamente, na rara circunstância na qual eles estão cientes de que a projeção seria percebida por algum sensitivo lá presente, e isso com a finalidade de identificação pessoal, ou outros objetivos de natureza diferente. Note-se também que, se tratasse de uma projeção telepático-espírita, então, explicar-se-ia o estado de inconsciência de tantos fantasmas infestadores. Isso explicado, eu paro aqui, porque não é certo comentar um caso em que não seja possível desentranhar o intrincado tema em exame, tanto mais que o mesmo tema exorbita dos objetivos do presente trabalho, com relação aos quais o exemplo citado vale exclusivamente para demonstrar como também entre os povos primitivos encontram-se manifestações de fantasmas infestadores, idênticos em sua natureza aos que se observam entre os povos civilizados. 5. Aporte e asporte. Aporto corresponde ao aporte quando o objeto vem de fora para dentro de um recinto, asporte, quando o objeto sai do recinto para fora. Na sessão precedente, citei o caso Grothendieck, no qual as pedras infestadoras caíam na cabana, atravessando um espesso estrado de grandes folhas de cadjang, intactas e impermeáveis. Foi isso que me ofereceu a ocasião de comparar essa circunstância de fato com a outra análoga que caracteriza os fenômenos de aporto. Em seguida propus-me prosseguir com os exemplos de aporte, obtidos entre os povos selvagens, mas tive a surpresa de descobrir que, na minha coleta, na qual estão registrados e classificados os fenômenos de ordem supranormal, chegados ao meu conhecimento em meio século de pesquisas, não existiam casos de aporto, ocorridos entre os povos selvagens africanos e norte-americanos, peles vermelhas. Havia unicamente fenômenos de aporto ocorridos entre os povos semicivilizados da Ásia e da Polinésia. Mas, também sobre esse assunto, tenho a ressaltar que os exploradores e os missionários aos quais os mencionavam de passagem, faziam-no de forma genérica, quando não anedótica, sem atribuir-lhes importância e sem aprofundar o tema e, consequentemente, os episódios por eles citados não se podiam utilizar numa classificação científica. É pena, porque trata-se, quase sempre, de episódios que têm o cunho genuinamente supranormal. Unicamente 2 desses episódios podem permanecer válidos também numa classificação científica, seja pelas circunstâncias de ambiente na qual se realizaram, seja porque foram suficientemente bem observados e descritos, seja, enfim, pela personalidade notável e apreciável dos relatores. Mas, para cúmulo da infelicidade, esses episódios foram já por mim publicados na monografia sobre fenômeno de aporto. De qualquer modo, não posso eximir-me de citá-los novamente, visto que, se me abstivesse, a presente classificação apresentaria uma lacuna, faltando totalmente nela a seção dos fenômenos de aporto. Sobre o que se refere à inesperada circunstância que se eludiu, em base da qual dever-se-á presumir que o fenômeno dos aporti torna-se desconhecido no ambiente selvagem africano e norte-americano, observo que essa circunstância é muito relevante, conquanto não se poderá atribuir à negligência dos exploradores e missionários, pois que, assim como eles mencionam em conjunto todas as graduações dos fenômenos supranormais que se realizam nos povos selvagens, não pareceria verossímil, tivessem todos omitido a indicação de um só desses fenômenos, ou de fenômenos presumíveis. Por outro lado, parece igualmente inverossímil atribuírem-se tais lacunas à menor potencialidade das faculdades supranormais nos feiticeiros médicos africanos e norte-americanos. Sendo as coisas assim, dir-se-ia que isso depende das condições de ambiente no qual transcorre a existência dos selvagens em questão, existência primitiva, reduzida à sua mais simples expressão, privados das necessidades materiais, ou voluptuários impelentes, pelos quais na sua mentalidade não podia brilhar a ideia de pedir aos fetiches trazerem seus objetos apanhados em outro lugar, quando, ao invés, parecia racional que lhes brilhasse na mente a ideia de pedir remédio para suas enfermidades e para as mordidas das serpentes, de perguntar informações sobre rebeliões das tribos inimigas,
sobre as zonas melhores para realizar uma boa caçada e boa pesca, sobre acontecimentos futuros não iminentes na sua tribo, e outras mais. Termino citando um trecho retirado do livro do etnólogo Max Fredon Long Recovering Science Magic, pag. 230, na qual ele aponta genericamente as manifestações que considerou como as que se realizaram entre os povos semicivilizados da Ásia e da Polinésia. Ele observa, para as materializações de objetos que se concretizam no ar, o Kauna entraria em relação com os espíritos Aumakua, deidades ancestrais, que existiriam num ambiente espiritual saturado de uma sublimada graduação, de mana, fluido vital ou éter vitalizado, capaz de desintegrar e reintegrar nos seus elementos eletrônicos a matéria constituinte de um objeto qualquer, enquanto os espíritos Aumakua possuiriam, apenas eles, o poder criador necessário à sua utilização. Qualquer objeto, como também o corpo de um ser vivo, podem, desse modo, vir a desintegrar-se, introduzido sob uma forma fluídica no interior de um ambiente hermeticamente fechado, para ir reintegrá-lo, outro tanto, instantaneamente, quando não, pode vir desintegrado e transportado do recinto de um ambiente hermeticamente fechado, e transportado para outra parte, para, depois, vir de fora novamente para o ambiente do qual foram tirados. E tudo isso se daria, porquanto a matéria é constituída do mesmo mana especializado existente no plano espiritual dos Aumakua. Do que sucederia que um objeto qualquer pode também ser criado no plano de mana mencionado, para, em seguida, ser transportado ao plano físico. Em outros termos, tudo isso acontece porque a matéria é apenas força condensada, originada no plano transcendente do mana sublimado. Como se viu, com base nas explicações fornecidas, não se trataria unicamente de aporte de objetos existentes, mas algumas vezes de objetos inexistentes, criados desse modo no plano astral e trazidos ao plano físico. É isso que leva a recordar a famosa criação de gemas na experiência do rei William Stanton Moses, durante as explicações fornecidas a propósito pelo seu espírito guia imperador, correspondentes às dos Kaunas. Ele igualmente havia dito: nós tínhamos o poder de cristalizar as gemas, subtraindo-as dos elementos da atmosfera, enquanto que no vosso mundo as gemas cristalizam-se pela força dos processos da natureza. Como se vê, Imperator fala de elementos subtraídos da atmosfera, e no caso dos Kauna fala-se de elementos subtraídos do mana sublimado que, quando está em relação com N éter do espaço, torna-se imanente na atmosfera. De um outro ponto de vista, observo que, baseado nas elucidações dos Kauna, dever-se-á reconhecer que as intuições dos mesmos parecem notavelmente afinizadas com as modernas cognições científicas sobre o que, em última análise, resultaria na constituição da matéria e sobre o que, em última análise, se manifestaria a propriedade do éter do espaço que, como disse, corresponderia ao mana dos povos primitivos. Isso tendo sido necessário, passo à citação de dois casos de aporte de que disponho, com relação aos povos semicivilizados. A senhora Annie Besant, a notável presidente da Sociedade Teosófica, tratando, num longo estudo publicado nos Anais de Ciências Psíquicas, 1906, pags. 657 a 673, dos yogis indianos e dos métodos com os quais chegam a adquirir faculdades supranormais, menciona a experiência dessa natureza executada em sua presença por um desses yogis. Ela narra: ele estava quase nu, particularidade da maior importância quando se trata de fenômenos de aportes. Em verdade, ele não possuía mangas dentro das quais dissimulasse objetos, e todos os seus indumentos consistiam numa faixa de pano ao redor dos rins. As pernas e seu inteiro dorso, da cintura à cabeça, estavam despidos. Quanto aos utensílios empregados, consistiam numa mesinha por nós mesmos fornecida. Uma pequena caixinha de 2 pavimentos, que ele colocou nas nossas mãos, e que foi minuciosamente examinada por nós, porque tratava-se de uma tarefa muito delicada, e uma garrafa comum contendo um líquido claro, em tudo semelhante à água, mas que, acredito, não era água pura. Tomamos lugar perto dele, por um momento, olhou para os convidados, um depois do outro, com um olhar penetrante, e quando chegou perto de mim, examinou-me com o máximo interesse, para depois dizer-me: cuide de não me interromper e, sobretudo, não me faça oposição durante as operações. Prometi-lhe que me manteria completamente passiva. A esse respeito devo fazer notar que eu tinha também praticado a disciplina da yoga, pelo que deduzo que aquele homem tinha percebido e consequentemente havia entendido que eu podia fazer-lhe oposição se eu tivesse querido.
Então ele perguntou: designem-me os objetos que desejam que eu traga aqui. O meu espírito elemental o fará chegar nesta cesta. Alguém pergunta se pode trazer objetos de países muito distantes. Respondeu: posso, se tratar da Índia, mas não me será possível fazê-lo se tratar de países de ultramar. Esses eram, portanto, os limites do seu poder. Então, um de nós observou: a 100 milhas daqui há uma cidadezinha onde se fabricam os doces muito especiais da Índia. Traga-nos esses doces. A manhã já ia adiantada, e aquele homem estava no nosso meio, em plena luz do dia. Pouco depois, ele abriu a caixinha e pôs-se a esvaziá-la, com as 2 mãos, lançando sobre a mesinha os doces pedidos, e fez prontamente um montão deles, mais alto do que a caixinha. Foi-lhe perguntado de onde tinha origem aquela quantidade de coisas doces e ele respondeu que quem lhe trazia era o seu espírito elemental. Tratava-se precisamente daquele tipo de doces por nós requisitados. Distribuímos-los às crianças da aldeia que os saborearam com muito gosto. Essa espécie de experiências tão difíceis de serem compreendidas por uma mente ocidental são, ao contrário, facilmente explicáveis pelo indiano que falará sobre a própria subconsciência entrada em relação com os espíritos elementais. Este segundo episódio que retiro da revista inglesa The Occult Review, 1923, pág. 339, é análogo ao precedente, porém, mais complexo. A senhora Josephine Hanson, notável cultora das pesquisas psíquicas, refere que, numa estada feita num grande subúrbio, situado nas faldas do Himalaia, conheceu lá um jovem yogi, que fora iniciado desde a primeira infância, e com a mais severa formalidade de praxe, nos mistérios da yoga. Ela prossegue assim: aquele jovem yogi era absolutamente contrário a fazer propaganda dos seus mágicos poderes, mas conseguimos convencê-lo a fazer-nos conhecer alguma coisa, pois estávamos interessados sério e sinceramente nesses mistérios. Ele escolheu uma tarde de terça-feira, dia em que adorava sua divindade e, em consequência, possuía, em grau máximo, faculdades supranormais. Veio-nos diretamente da cerimônia da adoração. Estava só e com a indumentária reduzida ao mínimo. Sentou-se no meio de nós, a iluminação do ambiente permaneceu como estava, e todos nós nos sentamos em círculo no chão, colocando-o no meio. O jovem yogi perguntou que coisa se desejava que ele fizesse. Alguém pediu o transporte de leite quente. Então, ele pediu emprestado um caldeirão pequeno com água da cozinha e um chale. Pôs o caldeirão diante dele no chão e cobriu-o com o chale. Logo em seguida, mergulhou a mão direita na água e, quando a retirou fora, levantou o braço, espargindo a água no ar com um impulso enérgico dos 5 dedos, que manteve uns instantes abertos. Enquanto executava o rápido gesto, entoava em sânscrito, uma invocação, mantra. Sempre invocando sua divindade, com um outro gesto enérgico levou a mão a uma altura de um pé acima do caldeirão coberto com o chale, tendo os dedos abertos e imóveis no sentido horizontal. Foi então que percebemos o rumor de um líquido que jorrava dentro do caldeirãozinho, e, logo depois, removeu o chale. Ficamos estupefatos, porque o caldeirão estava cheio, nuns 2/3, de leite fervido e ainda muito quente. Depois de algum tempo, pediu-se o transporte de fruta seca. O yogi pediu um prato da cozinha que depôs diante dele, sem cobri-lo com o chale. Repetiu o rápido gesto elegante de invocação, e no momento em que sua mão tornava a estender-se sobre o prato, apareceram nele cachos de uvas murchas e frutas secas de passas. Pouco depois, um de nós pediu o transporte de um melão, embora os melões estivessem fora de época do norte da Índia. Entretanto, depois da habitual invocação e do gesto que a acompanha, materializou-se, embaixo de sua mão, um grande melão verde. Parecia colhido há pouco tempo, porque da haste cortada pingava ainda a linfa. Uma moça do grupo, a quem não agradavam os doces indianos, pediu para que fossem trazidos doces europeus e possivelmente de chocolate. Nosso yogi não conhecia chocolate, como também não conhecia nenhuma palavra de inglês, pois nunca havia entrado em relação com europeus antes da nossa chegada. De qualquer modo, disse que faria o melhor de sua parte para contentá-la, e que a moça lhe explicasse o que coisa era chocolate. Ela pôs-se a explicar, mas evidentemente até chegar a um certo ponto, porque quando a invocação e os gestos correspondentes terminaram, materializou-se, no prato, um montão visível de doces que não eram de chocolate. Além disso, pareciam de velha fabricação e estavam também pouco limpos, de modo que não se apresentavam com aspecto muito atraente e os presentes não quiseram experimentar.
Nosso yogi, vendo sua hesitação, desculpou-se pela sua incapacidade de satisfazer os seus desejos. Afinal, pediu-se ainda fruta fresca e não tardaram a vir para o prato, sob o prestígio da mão do mago, um montão de maçãs, laranjas, e de romãs, que todos nós comemos com liberalidade. Ficaram ainda alguns que conservamos até quando apodreceram. Naturalmente dirigimos muitas perguntas ao yogi acerca da natureza e extensão dos seus poderes mágicos. Respondeu com franqueza algumas das nossas perguntas, a outras não respondeu, ou não pôde responder. Achando as pessoas tão sinceramente interessadas, observou que teria podido colocar-nos em condições de ver o que acontecia durante a realização do fenômeno. Explicou que sua iniciação, obtida com grandes sacrifícios que suportava, e a austeridade da vida que requeria, havia-lhe conferido autoridade sobre uma certa categoria de elementais, criaturas do mundo etérico, que obedeciam-no instantânea e cegamente. Acrescentou que, se nós quiséssemos nos submeter a uma iniciação preparatória, que ele nos teria explicado, teria podido fazer-nos ver o que realmente se realiza durante as manifestações. A iniciação preparatória consistia em jejuar, em alimentar-se unicamente com substâncias especiais, de concentrar-se na meditação, evitando toda relação com outras pessoas. Tudo isso nos teria permitido ser suscetíveis de apurar nosso poder visual, ao ponto de ver ao longe as criaturas etéricas que operavam para ele. Em louvor aos episódios contidos nos casos expostos, observo, sobretudo, que eles não apenas foram obtidos a pedido, mas realizaram-se à plena luz do dia, no primeiro caso, e num quarto normalmente iluminado, no segundo. Entretanto, os dois yogis apresentaram-se quase nus nas experiências, três condições de fato que concordam entre si e excluem toda a possibilidade de fraude. Quanto ao que se refere às relatoras, vejo que a personalidade notabilíssima da presidente da Sociedade Teosófica exclui, de forma categórica, qualquer dúvida acerca da veracidade de quanto ela afirma haver pessoalmente observado. Entretanto, a senhora Josephine Hanson, investigadora psíquica muito cotada, é esposa de um general do exército da Índia, e o que foi narrado concorda exatamente com o que contou a senhora Annie Besant. Referindo-me aos fenômenos de aportes obtidos, observo que eles parecem indubitavelmente maravilhosos, mas não mais do que são aqueles obtidos experimentalmente no acidente. Uma circunstância interessante, que se encontra não raramente também entre nós, parece aquela dos aportes que, quando devem realizar-se à plena luz, muito frequentemente mas não sempre, os médiuns, os yogis, e os kaunas da Polinésia recorrem a idênticas medidas de precaução, consistindo em cobrir com um pano o recipiente, ou o espaço onde deve realizar-se o fenômeno, quando não, valerem-se de caixinhas dentro das quais o fenômeno acontece. Dir-se-ia, isto é, que em tais circunstâncias do gênero, a obscuridade se torna indispensável para a rematerialização do objeto trazido em condições fluídicas. Nas célebres experiências do gênero com a médium Mi. Desperance, experiências por sua vez executadas com luz suficiente, a personalidade mediúnica de Yolanda cobria ela apenas com um pano o recipiente no qual deveria reintegrar a planta trazida. Mas, para muitos objetos trazidos, essa precaução não parece necessária, e viu-se que o segundo yoga havia também coberto com um pano o recipiente no qual devia realizar-se o fenômeno do aporte de leite quente, mas não o havia usado para os outros aportes, embora maravilhosos. Por quê? Infelizmente ninguém sabe nada, e será inútil esforçar-se para penetrar no mistério das diferenças existentes entre os objetos materializáveis à plena luz e os que requerem obscuridade. Aos posteiros, a solução do mistério. Nos incidentes referidos, é curiosa a circunstância do yogi que, ignorando que coisa fosse o chocolate, esforça-se como melhor pode, para realizar o desejo expresso de uma moça, tendo êxito só na aparência, o que não impediu que o fenômeno de aporte obtido torne-se igualmente interessante, e talvez ainda mais sob o ponto de vista teórico, já que subentende-se no médium, ou se quiser, em quem por ele operava, uma faculdade de pesquisa supranormal maravilhosa e, ao mesmo tempo, limitada pelas condições práticas da mente consciente do médium. Noto ainda que, tanto no caso de Annie Besant como no da senhora Hanson, os yogis afirmam que os aportes se dão com auxílio de espíritos elementais, submetidos à sua vontade. Ainda mais que isso que eles dizem ver ao longe a obra, acrescentam como também os assistentes poderiam ver ao longe, toda vez que se submetessem às práticas disciplinares indispensáveis. Em suma,
Podia acontecer que se tratasse de visualizações puramente subjetivas e alucinatórias, mas podia também acontecer que assim não fosse. Lembro, a propósito, como também os Kauna da Polinésia afirmam a mesma coisa, porquanto falaram de espíritos dos antepassados. Mas essa última diferença não tem importância e poderia também acontecer que ambos tivessem razão. O que importa é a afirmação unânime de que os aportes realizam-se por intervenção externa, afirmação que interessa, de modo especial, o escritor, o qual na sua monografia sobre Fenomenide e aporte foi levado às mesmas conclusões, com base numa circunstância de fato importantíssima que caracteriza os fenômenos de aportes e aqui, se solicita a entidade que se manifesta para trazer um objeto sem valor, como, por exemplo, um cartão de visita, obter-se-á facilmente o objetivo, mas se pede uma nota de dinheiro tirada rapidamente do cofre de alguém, obter-se-á por resposta que a coisa não é possível porque tratar-se-á de um roubo, quando não, que é proibido à entidade operante fazê-lo. Sobre esse assunto, reporto-me ao livro em questão dos episódios nesse sentido. Disso infere-se que, se acontece assim, então os fenômenos de aportes não são obra das faculdades supranormais subconscientes, visto que, em tal caso, os tesouros dos cofres dos outros deveriam derramar-se aos pés dos experimentadores que o desejassem. Mas, assim como um prodígio semelhante não se realizou nunca, e em tempo algum se realizará na prática, deverá reconhecer-se que essas severas restrições morais disciplinadoras dos fenômenos de aportes subentendem necessariamente a presença no local de uma entidade espiritual de grau elevado e, consequentemente rígida observadora dos ditames da ética. Quando não, a presença no local de uma entidade espiritual qualquer, submetida a uma vontade dirigente superior que a inibisse de satisfazer a ansiedade culposa dos vivos. Para posteriores discussões sobre o assunto altamente importante sob o ponto de vista teórico, os envio a citada monografia. 6. Fascinação hipnótica. A fascinação hipnótica pode ser considerado o fator sob o qual se concentra a prática da magia negra entre os povos primitivos, práticas com as quais reduzem à impotência serpentes e feras e chegam a perpetrar sortilégios de toda espécie. Entretanto, a autossugestão dos que creem cegamente nas mesmas práticas, torna-se o segundo fator indispensável a fim de que o malfeito da magia negra atinja muito frequentemente seus objetivos. Daí sucede que a prática em discussão não deve se encarar levianamente, isso em consequência dos fatores supramencionados. Acresce, não obstante, como tudo concorre para demonstrar que, na prática da magia negra acontece o que se encontra nas manifestações supranormais do gênero, as quais, segundo as circunstâncias, possam todas resultar ora anímicas, ora espíritas, e, por sua vez, a prática da magia negra nem sempre resulta do fruto da fascinação hipnótica combinada com a autossugestão, já que, em circunstâncias especiais, surge indubitavelmente sua origem externa. De qualquer modo, e fato que essa prática, na grande maioria dos casos, tem origem no potencial extraordinário que a fascinação hipnótica pode exercer em alguns indivíduos excepcionalmente dotados a esse respeito, potencial reforçado por um constante exercício no sentido maléfico. Começo, portanto, a considerar a prática da magia negra nas suas relações com a fascinação hipnótica, e isso limitadamente quanto ao que diz respeito aos povos primitivos. O que segue é um exemplo dentre os mais simples da fascinação hipnótica exercida pelo homem em animais. Paul Brownton no seu livro intitulado Searching Secret India, Pag. 108, narra que, encontrando-se na pequena cidade de Berhampur, encontrou-se com um faquir que o fez assistir à horrível experiência de autolesão, depois de ter retirado de uma cestinha, usando uma longa pinça de madeira, um enorme escorpião venenosíssimo, pondo-o em terra. O autor prossegue, naturalmente o escorpião pôs-se imediatamente em fuga, mas o faquir traçou rápido no terreno, com o dedo índice, um grande círculo ao redor do animal. Eis que o escorpião, quando apenas alcançava a linha traçada pelo faquir, parava bruscamente e retomava ânimo para ir para o sentido oposto. Mas, quando alcançava o obstáculo imaginário do outro lado, parava bruscamente como da primeira vez, e novamente buscava livrar-se do perigo na outra direção, mas sempre inutilmente. Contemplo estarrecido a cena e é inútil acrescentar que fiscalizo intensamente aquele homem à luz meridiana de um sol tropical. Mas não há nada a acrescentar, o fenômeno é verdadeiro e repete-se sem parar durante 4 ou 5 minutos, até quando fiz sinal ao faquir de estar plenamente satisfeito. Então, ele prendeu de novo o escorpião,
levando para o cestinho. Como se vê, trata-se de um fenômeno de aparência bastante simples, mas que, em realidade, subentende uma questão formidável relativa aos poderes ocultos da vontade humana. Disso não se pode duvidar. Mas como se exerce, nessas contingências, o fascínio hipnótico gerado pela vontade do faquir? Este último agiu talvez telepaticamente ao vigiar o escorpião inibindo de ultrapassar o círculo traçado, cada vez que o percebe avizinhar-se desse limite, ou o dedo do faquir deixou um fluido inibidor no círculo traçado, fluido suficientemente eficaz para ser percebido pelo escorpião e ser detido? Ninguém sabe. Todavia, não se entrevêem outras explicações presumíveis sobre o curioso fenômeno, ou uma, ou a outra é a verdade, o que constitui, de qualquer maneira, um mistério muito sugestivo para se compreender. O escritor havia citado o incidente descrito no seu trabalho publicado na La Recerca Psíquica, 1938, pág. 253, e um assinante da revista, Sra. Mingott, enviou logo outro caso análogo, no qual fala de um tal famoso Homem das Formigas, habitante de Ispra, no Lago Maior, conhecidíssimo nos arredores pela sua faculdade de libertar as casas da invasão das formigas. Tendo entre os dedos uma moeda considerada sagrada, traça um sinal ao redor da soleira da porta e da janela do quarto infestado pelas formigas e, daquele momento em diante, nenhuma formiga penetra mais naquele quarto. O relator escreve: passados 3 dias, na minha casa não havia uma só formiga. Eu as vi andar e voltar em longas filas pelas ateias, subir pelos muros, passar diante da soleira da porta e nas sacadas das janelas, porém, sem nunca passarem dos limites. Digam o que quiserem, o Homem das Formigas tinha tido fé na sua promessa. Ver pág. 428. Citei esse outro incidente porque nele ressalta-se uma circunstância que tende a sugerir a interpretação fluídica do fenômeno. Da fato, nesta vez, a inibição persistiu depois que o Homem das Formigas não estava presente, o que vale para excluir a hipótese da fascinação hipnótica, e a confirmar a outra da persistência nos riscos traçados pelo sensitivo, de um fluido inibidor perceptível pelas formigas, o que parece espantoso. Porque, então, um exército de formigas e um enorme escorpião venenosíssimo haviam de se encontrar na impossibilidade de atravessar uma linha imaginária traçada pelo dedo de um homem. Que coisa desprendeu-se daquele dedo? Porque a grande persistência na inibição? Fluidos ou vibrações? Mais provável que se trate de vibrações, no caso de que deveriam ser recebidas do éter circundante, não já pelo ar, porque o ar é móvel e o éter imóvel. Quantos mistérios para se resolver suscita um incidente supranormal de aparência insignificante? Nas tribos selvagens africanas a fascinação hipnótica se exerce sobretudo para tornar inofensivas as serpentes venenosas e esta é também a prova crucial que se requer para serem considerados feiticeiros autênticos. No livro do antropólogo e etnólogo Lídio Cipriani, intitulado Em África dal Capo ao Cairo, lê-se o que segue a propósito dos feiticeiros africanos. Ninguém pode arrogar-se o direito de ser feiticeiro sem certas práticas pré-estabelecidas. Em regra, todo feiticeiro é um neuropata, que está predisposto a alucinações que ele acredita verdadeiras. Assim, como exemplo, começa a ver repetidamente em sonhos os amatonga, ou espíritos ancestrais, desejosos de usá-los como intermediários para os vivos. Então, um feiticeiro já maduro faz exame e, se o julga apto, fala ingerir remédios que agravem os seus sintomas, e inicia nos mistérios conhecidos só pelos feiticeiros. Nesse entretempo, o neófito emagrece muito, e isso é bom porque os indígenas não têm fé nos feiticeiros gordos. Eis que, um belo dia, ele volta da floresta com uma serpente piton enrolada em volta do pescoço ou do tórax, ou com alguma serpente venenosa nas mãos, reduzida à impotência por efeito dos seus encantamentos. Ninguém, então, duvida mais dos seus poderes e ele inicia o exercício da sua profissão. O comandante Atilio Gatti, no livro Idem África, a África Oculta, narra uma cerimônia de iniciação dessa natureza, que ele pôde assistir. Não possuindo o livro, devo limitar-me a referir o amplo resumo que da cerimônia publicou a Lide, 1934, pág. 4. O comandante Gatti, na sua longa estada entre os Zulus, havia conquistado a amizade da famosa pitonisa Tuadaquili. As pitonisas representavam o mais alto grau de hierarquia dos feiticeiros médicos, trabalhando constantemente em companhia de uma enorme serpente piton, obtendo curas que são prodigiosas e que a seu devido tempo referiremos.
O comandante não conseguia compreender de que maneira quisessem as pitonisas procurar essas enormes serpentes campeãs Piton, e mais ainda, e como jamais se viu chegassem a reduzi-las a condições de obediência canina. Mas, uma noite, em que resplendia no céu a lua cheia, foi-lhe concedido assistir, na floresta, à iniciação de uma jovenzinha de nome Ramini que deveria um dia suceder a toda que lhe. Ele escreve, apareceu na clareira a figura de uma jovem alta e espigada, com os braços estendidos para a frente, que parecia arrastar-se no chão antes de trocar os passos. Atravessou a clareira iluminada pela lua cheia, pelo que tive oportunidade de observar que estava completamente despida, e que manifestamente se achava em condições de profundo sonambulismo. Meu cachorro, ao vê-la prosseguir à nossa volta, tinha dado um longo gemido, cheio de terror, e com a cauda entre as pernas, correu a esconder-se debaixo da tenda. Ela passou próximo do ponto em que me encontrava. Desejei chamá-la e falar-lhe, mas algo mais forte do que minha vontade estrangulou as palavras na minha garganta. Movi-me para segui-la e um calafrio de horror me atingiu quando vi que se dirigia para um barranco que era a cova das mais perigosas serpentes. Aproximei-me da jovem para aconselhá-la a considerar aquilo que fazia, mas não tive tempo, porque apareceu diante dela uma enorme serpente piton. Ereta sobre a cauda, balançava a cabeça maligna para frente e ao seu redor, a poucos passos de distância, com os pequeninos olhos flamejantes como rubis aos raios lunares. A jovem parou, permanecendo rígido um instante, depois emitiu um suspiro convulso e retrocedeu automaticamente, dirigindo-se com passos lentos e solenes para a cabana tabernáculo, sempre com os braços estendidos à sua frente, e os olhos arregalados que pareciam fixar-se no vácuo. Atrás dela seguia a serpente Piton, um monstro enorme de 18 pés. Mas aquele monstro horrível a seguia docilmente, inocuamente, como um cãozinho bem adestrado. No dia seguinte de manhã, meu servo indígena acordou-me de um sono profundo para trazer-me, junto com o café, a seguinte mensagem: toda que lhe encarregou-me de dizer que o homem sábio e sagaz também é discreto e prudente. Eu tinha entendido. No interessante episódio exposto, o que pela teoria se deve ressaltar, consiste em que a jovem, em condições sonambúlicas, não teve necessidade de penetrar na cova das serpentes para ir procurar a Piton que deveria segui-la. Mas foi a Piton que, atraída à distância pelo fascínio hipnótico que se irradiava da jovem sonâmbula, foi oferecer-se a ela, submissa, obediente aos seus sinais. Acrescente-se que, ao que parece, não são unicamente as serpentes que experimentam à distância o fascínio hipnotizante dos feiticeiros e das pitonisas, mas até as feras são atraídas à distância bem maiores da mesma maneira como aconteceu com a Piton em discussão. Eis um exemplo dessa natureza. Retirei-o do livro de Geoffrey Gorer Africa Dances. Gorer, junto com um negro dançarino por profissão, percorreu em todos os sentidos as colônias francesas e inglesas da África Ocidental, com o fim de estudar a dança religiosa e nupcial dos indígenas. O livro por ele escrito é o resultado dessas investigações, mas compreende-se logo que, além do objetivo de estudo a que se havia proposto, podia assistir a manifestações de toda a espécie, entre as quais também há incidentes de fascinação hipnótica à distância. Os dois casos que se seguem são os mais extraordinários do gênero. Achava-se com o negro Benga, em Abomey, cerca de 1000 milhas da costa de Dakar, quando aconteceu assistir uma das costumeiras práticas mágicas para a descoberta de um ladrão. Depois de meia hora de espera, durante a qual o feiticeiro não havia mais cessado de repetir em voz baixa as misteriosas fórmulas do ritual, viu-se chegar de carreira, esbaforido e arquejante, um homem que prostrou-se aos pés do feiticeiro, declarando-se culpado. O chefe da tribo havia explicado que, em virtude das práticas mágicas realizadas, o ladrão foi forçado a vir assumir a falta, acrescentando que porém só bem poucos feiticeiros fetiches estavam em condição de obter o prodígio. O episódio torna-se assim um belo caso de fascinação hipnótica à distância, mas, no dia seguinte, deveria suceder bem outra coisa. O relator escreve: no dia seguinte, descobriu-se que, em mim e provavelmente também em Benga, havia-se encarnado o espírito de um feiticeiro do feticismo de Agassou, aquele cujo feitiço é a pantera, pelo que fomos admitidos, direi assim, como membros honorários daquela seita. Depois de ter passado uma noite no Tugúrio convento, nos foi dito que havíamos nos tornado membros da seita, mas era preciso ainda que fôssemos iniciados nos mistérios da feitiçaria da pantera,
com a antecipada promessa solene de não falar mais com ninguém sobre o que houvéssemos visto e experimentado. Com base nisso, eu devia livrar-me da máquina fotográfica e entregar o caderno de notas e o lápis. Desagradava-me o dever de ter mantido minha palavra porque teria muitos acontecimentos curiosos para narrar, mas o último espetáculo oferecido aos chamados feiticeiros honorários da feitiçaria da Pantera não posso deixar de revelá-lo. De manhã bem cedo, junto com o feiticeiro e os outros acólitos da seita, nos dirigimos para um campo aberto, no meio de uma cultura de milho. Foi sacrificada uma galinha às mãos das panteras e o feiticeiro entrou logo um canto monótono, a baixa voz, com fórmulas rituais perpetuamente repetidas. Nós dois ficamos à parte, mastigando folhas de cola e observando. Depois de cerca de 1h30, surge de um campo de milho uma magnífica pantera adulta, que continuou a avançar até alcançar o grupo dos adeptos ao redor do feiticeiro. Logo depois, apareceu uma outra, e ainda mais outras e outras. Enfim, contamos 15 no meio de nós. Chegavam de todas as partes. Antecipadamente, havíamos sido avisados solenemente de não tocar, por nenhum motivo, nelas e de não espantá-las, porque as panteras não haviam feito mal a ninguém, salvo aos malvados. Malgrado essas boas palavras, eu me senti aterrorizado, e minhas pernas estavam tremendo, com um tremor convulso, mas fiquei quieto e imóvel no meu lugar. O que aconteceu no final foi espantoso. Tão logo o feiticeiro cessou sua monótona salmodia, a baixa voz, as panteras, uma de cada vez, afastaram-se rapidamente em todas as direções. É de se notar ainda que, a primeira pantera que chegara, havia devorado a galinha sacrificada. Era essa a primeira vez em que, na África, eu vira, de longe, essas feras em liberdade. O episódio aconteceu cerca de 15 milhas de Abomey. Vpags. 230 a 232. O primeiro dos episódios relatados em que, por obra dos esconjuros de um feiticeiro, vale dizer, por obra da fascinação hipnótica que se desprende da poderosa vontade de um homem, assiste-se ao fato espantoso de um culpado que chega ofegante e arquejando, correndo a prostrar-se aos pés do feiticeiro, confessando a própria culpa. Se se assiste a isso, então um evento semelhante é, de per si, neste sentido, de pasmar, de tornar bastante menos inverossímil o segundo episódio, no qual não se trata mais de homens mas de animais que se submetem à distância, ao mesmo potencial de fascinação hipnótica. A diferença, então, entre os dois fenômenos consistiria unicamente na seguinte constatação, que aquilo que se submete à vontade do homem, pode também dar-se com a submissão do instinto animal. Sendo assim, dir-se-ia que, se um homem culpado, provido de razão e de vontade própria não pode resistir ao impulso que o alcança de longe, constrangendo-o a vir correndo para se acusar, perdendo o fruto do roubo, e sujeitando-se às consequências, se assim é, então esse fato parece mais espantoso ainda do que aquele das serpentes Piton, e das feras, que, por sua vez, sofrem inconscientemente o mesmo fascínio subjugador. Em outras palavras, o verdadeiro e inaudito prodígio revelador dos casos dessa natureza consiste no potencial insuspeitado da vontade do homem, capaz de agir à distância, submetendo à própria vontade homens e animais. Esses conhecimentos, ainda rudimentares nos povos civilizados, deveríamos aprendê-los em toda sua potencialidade positiva com os povos primitivos. Termino com um episódio que registro, talvez erroneamente, entre os pertencentes à fascinação hipnótica, porquanto eu sabia que a essa interpretação opõe-se objeções teóricas sérias, mas o episódio é a tal ponto inacreditável, embora que quem o referiu é digno de toda a confiança, que prefiro deixar aos leitores a tarefa de classificá-lo de acordo com os critérios pessoais de cada um. Retiro esse episódio do livro de W.B.C. Abaroque Jungle Wise, Costumes da Jungle. O autor consegue recolher preciosas observações sobre os ritos, costumes, psicologia e filosofia dos povos primitivos. Conseguiu mais do que tantos outros quando começou a aprender a língua da jungle, e em seguida, ele teve êxito a persuadir uma famosa jovem feiticeira chamada Wamba a unir-se à própria escolta, fazendo-a viajar numa cômoda maca, carregada por 2 estacas no ombro dos homens. Sucedeu que a presença da feiticeira no grupo do homem branco serviu para dissipar toda a desconfiança dos chefes de tribo e o homem branco obteve poder para ver tudo e saber tudo. Ele chegou um dia na aldeia de um grande chefe chamado Sunday, no momento em que ele celebrava as proezas do seu irmão, a quem sucedia no comando da tribo.
Havia congregado para essa circunstância todos os feiticeiros a seu comando, que produziam prodígios de magia negra na presença do autor, entre os quais o seguinte que o autor antecipou com as seguintes observações: na tarde daquele dia aconteceu o episódio mais estranho e embaraçoso de toda a minha experiência na África. Reluto quase de falar dela. Estava perplexo e desorientado, pois não dei nenhuma interpretação sobre o que tinha acontecido realmente ao assistir o fenômeno, mas depois de tê-lo visto, senti-me bastante mal e também custei a me refazer. Tratava-se de uma horrível experiência de magia negra, na qual duas criancinhas são trespassadas por espadas afiadas. A feiticeira Wamba teve êxito ao persuadir as duas crianças a deixarem-se trespassar. As crianças foram entregues aos feiticeiros que se fecharam com elas no recinto secreto, e lá permaneceram o dia inteiro. Chegada a noite, reuniram-se todos numa ampla praça da aldeia, iluminada de dia por numerosas tochas. Os próprios indígenas pareciam, numa grande parte, nervosos, quase aterrorizados pelo que se estava preparando. Os velhos murmuravam que a experiência não devia ser permitida. Sandei havia-me dito, trata-se de alta magia, mas é muito perigosa porque nem sempre as crianças se restabelecem das feridas recebidas. Mandaram as duas crianças juntas aos feiticeiros. Pareciam passivas, como se achassem sob a ação de poderosas drogas, mas mantinham-se de pé, e iam adiante com os olhos escancarados e olhar vago, como se estivessem em condições sonambúlicas. Eu quis apalpá-las, eram crianças que eu conhecia, em carne e osso. Junto comigo estavam feiticeiros que quiseram apalpá-las por sua vez, assim como quiseram tocar e examinar as espadas por eles a serem brandidas. Eram espadas de aço, aguçadas, afiadíssimas. Posto isso, os leitores compreenderão por que motivos repugna-me descrever o que vi, realmente com meus próprios olhos, junto com a multidão dos indígenas. Os dois feiticeiros levantaram para o alto as espadas, mantendo-as firmemente em posição vertical com a mão esquerda, em seguida, com a direita, arremessaram-nas do alto sobre as crianças e as mantiveram sob a ponta da espada, tesas como borboletas nos alfinetes. Aquelas crianças estavam ali, na minha frente, visíveis a todos, suspensas no alto, e as pontas das espadas viam-se aparecer do outro lado. A multidão horrorizada gritava. Todos puseram-se de joelhos, muitos cobriram os olhos com as mãos e algumas mulheres desmaiaram. Os dois feiticeiros carregavam ao redor da praça seus horríveis troféus, mantendo no alto, com os braços tesos, os dois corpinhos duros, inertes e fraquinhos como mortos. Mas realmente suas feridas não sangravam. Depois dirigiram-se para o recinto secreto no qual desapareceram junto com as crianças. Disseram-me que, se tudo tivesse corrido bem, dentro de um par de horas, eu poderia rever as duas crianças vivas e em condições normais. De fato assim foi. Depois de cerca de 2 horas, as duas crianças foram conduzidas à minha presença, plenamente restabelecidas e vivas. Vpags. 113 a 118. O relator comenta assim: nesta prática selvagem, esconde-se uma grande interrogação para se resolver, interrogação em que até agora persistentemente tenho me mantido calado, fugindo dela. Mas agora sinto que não devo mais fugir, embora discuti-lo parece-me bastante difícil. Para mim, a prática da magia negra dos feiticeiros africanos impõe um dilema insolúvel porque, de um lado, não acredito em milagres, e não admito que com a magia possa se produzir materializações vivas e fenômenos físicos portentosos. Mas, por outro lado, estou seguríssimo de que, diante de certos fenômenos que vi, não existe nenhuma hipótese baseada em charlatanice, e sobre jogos de prestidigitação. Permitam-me que eu termine com um paradoxo. Poderia dar-se que um dia fosse constrangido pela razão a acreditar na evidência dos fatos por mim presenciados. Até no fato de um homem que se transforma numa fera. Mas o dia em que devesse admiti-lo, recusar-me-ia igualmente em consentir ter assistido a um milagre. E nesse ponto não transigirei nunca. A feiticeira Wamba disse que estou errado, mas com toda sua sapiência não pôde ajudar-me a compreender. Afirma, porém, que se eu consentir em permanecer com os seus, renunciando a tudo, até mesmo a mania de investir contra todos pedindo explicações, ela se empenhará em fazer-me compreender, mas me previne que, nesse caso, eu entrarei por um caminho que não tem volta. São esses os comentários do relator, dos quais se apreende que ele, por sua vez, permaneceu perplexo e desorientado, porque nenhuma interpretação do evento em exame está em condições de satisfazê-lo.
precisamente quando acontece com quem escreve. Limito-me, portanto, a fornecer a respeito as elucidações metapsíquicas que servem para esclarecer, até onde for possível, o mistério a se resolver, desse modo, ajudando a orientar corretamente o pensamento da investigação. Em primeiro lugar, tendo registrado o episódio entre os pertencentes à fascinação hipnótica, sinto-me no dever de expor as objeções teóricas contrastantes com esses registros. No caso em que o fenômeno pertencesse à categoria da fascinação hipnótica, então deveria inferir-se que a vontade dos feiticeiros chegou a hipnotizar e sugestionar, à distância, a multidão inteira dos espectadores, causando neles uma alucinação cinematográfica coletiva, pela qual acreditavam ter assistido a uma portentosa e horrível experiência de magia negra, onde nada de semelhante havia acontecido. Ora, nada de mais gratuito e anticientífico numa semelhante explicação, já que, no casuística hipnótica, não existem exemplos de alucinações coletivas à distância por transmissão telepática do pensamento. O professor Enrico Morcelli e o professor Richetti são explícitos em condenar essa interpretação gratuita das percepções coletivas nas manifestações supranormais. Foram eles que nas suas obras declararam que na casuística do hipnotismo, como na patologia mental, não existem exemplos de alucinações coletivas por transmissão telepática do pensamento, acrescentando que conhecem-se unicamente raros exemplos de alucinações coletivas por sugestão verbal, especialmente entre a multidão invadida por uma psicose mística. O que é radicalmente diferente, sem contar que, assim como as alucinações por sugestão verbal subentendem a presença de sujeitos neuropatas, também se dá que entre a multidão acometida de psicose mística, aqueles que sofrem coletivamente o contágio psíquico, são 3 ou 4 indivíduos, jamais a multidão. O professor Charles Richetti no seu traité de metapsique, exclui peremptoriamente essa hipótese da quantidade das autênticas e fala nos seguintes termos, para desembaraçar-se de um fenômeno que turva nossa tranquilidade científica, fala-se de alucinações. O que em verdade é muito cômodo e muito simples. E quando isso não basta, então recorre-se às alucinações coletivas. Mas não existem alucinações coletivas. Os alienistas não conhecem esse fenômeno. Ver Pag. 752, da primeira edição, Traité de Metapsique. Tudo isso sob o ponto de vista teórico, e já é muito, porque deveria bastar para eliminar a hipótese alucinatória do número das aplicáveis ao caso em exame. Mas se analisa o mesmo caso, surgem particulares que provam a realidade do que sucedeu. Assim, por exemplo, o relator informa com espanto que aquelas horríveis feridas de fato não sangravam. Ora, isso é o que se dá nos casos de autolesões nos faquires indianos, que transpassam as faces com um alfinete, transpassam os músculos dos braços com um punhal, dilaceram o ventre, sem que das feridas escarra uma gota de sangue, enquanto os sinais das feridas desapareçam imediatamente. Se se trata de alfinetes nas faces, cicatrizam em menos de um quarto de hora se se trata de ferimento com punhal, e em algumas horas de absoluto repouso e imobilidade se se trata de ventres dilacerados. Disso, portanto, se deverá deduzir que as crianças estavam efetivamente sob a ação de uma poderosa sugestão pós-hipnótica, nesse sentido, a elas transmitida pelos feiticeiros. E se assim, então o fenômeno observado era autêntico. Sem contar que, se se tratasse de alucinação coletiva, então a alucinação deveria ter se desenvolvido normalmente em todos os particulares e, assim como normalmente os ferimentos sangram mais ou menos abundantemente, os espectadores deveriam ter percebido o sangue que escorria das feridas imaginárias. Finalmente, deve levar-se em conta a explicação fornecida pelo chefe da tribo Sunday, que disse que se tratava de alta magia, que porém era muito perigosa, porque nem sempre as crianças saravam dos ferimentos recebidos. O que equivale a dizer que às vezes as crianças morriam. Se isso acontece em algum caso, então devia tratar-se de experiência autêntica de magia negra, visto como as alucinações não levam à morte. 7. Magia negra e sortilégios. Esta seção da presente classificação promete tornar-se longa porque a principal finalidade pela qual os povos primitivos recorrem às práticas ocultas dos feiticeiros, resulta nos sortilégios de toda espécie, a começar pelos filtros amorosos, para terminar na supressão dos próprios inimigos. Lembro, a propósito, que na introdução da seção anterior pude observar que a fascinação hipnótica,
compreendida no sentido de sugestão à distância, tornava-se o fator indispensável para que o mal feito da magia negra atingisse seus objetivos, o que se verifica muito frequentemente. O professor Toy Warner escreve: a potência psíquica da sugestão hipnótica projeta um facho de luz às práticas de magia negra. Os sucessos e insucessos desta última explicam-se igualmente, pressupondo que nem todas as vítimas alcançadas pelo alvo são sensíveis na mesma medida à força psíquica deletéria que se desprende da vontade do feiticeiro. Uma circunstância importante para se ter sempre presente consiste em que, quando o feiticeiro procede a um esconjuro, torna-se ele mesmo parcialmente hipnotizado, o que o põe no estado de entrar em relação psíquica com a vítima. Segundo minha opinião, a magia negra é capaz de perpetrar o mal em consequência da força psíquica liberada pelo feiticeiro, por obra da concentração da vontade, no propósito de invadir e dominar a personalidade subconsciente da vítima. Se minha teoria é correta, então, a defesa melhor em semelhante contingência consistiria em contrapor a sugestão maléfica, uma sugestão neutralizante oposta. Na verdade, encontram-se exemplos também disso entre os selvagens, quando acontece frequentemente que um feiticeiro é mais poderoso que seu adversário, consegue neutralizar a eficácia maléfica de um esconjuro. Psychic Research, 1930, pág. 472. Noto que essa última observação, segundo penso, deveria corrigir-se, observando que muito frequentemente, quando um feiticeiro consegue neutralizar a eficácia maléfica de um esconjuro, não se trata com isso de uma potencialidade do feiticeiro neutralizados, mas da fé colocada no cliente na vontade de acertar sua vida. Se ele crê nisso cegamente, então, está salvo, mas nesse caso é a autossugestão que completou o milagre, não a potência superior do feiticeiro consultado. Acerca dos métodos operados pelos feiticeiros e pelos povos primitivos em geral, para entrar em relação psíquica com indivíduos distantes, parece instrutivo o seguinte parágrafo que tirei do livro, pouco antes citado de Lídio Cipriani, em África dal Capo ao Cairo, pág. 73. Como se acredita nos poderes sobrenaturais dos feiticeiros, também se capacita de que, através de certas práticas mágicas, qualquer um pode agir para o bem ou para o mal sobre outras pessoas. Então, por exemplo, como um Zulu acredita poder fazer adoecer um inimigo. Procura cabelos e pedaços das unhas dele e fervei-nos num vaso com um pouco de água na qual são misturados poderosos remédios e especialmente o sangue de animais ferozes, como leões e leopardos. No momento da ebulição, põe-se a dançar em volta do vaso e, armado com uma lança, começa a dar golpes violentos dentro da mistura, nomeando, a cada golpe, um local diferente do corpo da vítima. Com isso, o inimigo adoece imediatamente de amanceba, isto é, fica ferido e dolorido como se fosse despedaçado pelas garras das feras. Observo, por minha conta, como essas práticas dos povos primitivos contêm uma parcela de verdade psicométrica, empiricamente descoberta pelos indígenas. De fato, do mesmo modo como nas experiências de psicometria, põe-se na mão do sensitivo um objeto há muito tempo usado pela pessoa distante, com quem se deseja estabelecer a relação psíquica, assim também nas experiências dos povos primitivos são os cabelos e os pedaços de unhas da vítima que vão estabelecer a relação psíquica entre a subconsciência do agente e a personalidade subconsciente da própria vítima. Nesse primeiro caso, se presencia o adoecimento imprevisto de um homem branco, por causa das práticas mágicas vingadoras de um feiticeiro. Retiro o episódio de um livro apreciadíssimo na Alemanha, publicado pela senhora Margarita von Kimbrecher, que se intitula Sioshi Afrika Mediede, e Sioshi Mitolse, Was Afrika mir Gabunden, Berlim, 1907. A relatora passou muitos anos na África Ocidental, junto com seu próprio marido, proprietário de uma importante plantação. Ela se achava continuamente em contato com as tribos selvagens daquelas regiões, Hotentotes, Bossemani, Herreros. Quando houve a revolta desses últimos, contra a dominação alemã, ela voltou para a Alemanha, onde publicou a interessantíssima obra em questão. Eis o episódio que ela referiu sobre as práticas consideradas. Ela escreve: um dia, um oficial do exército colonial, residente no distrito de Calabade, chegou em missão em uma aldeia de Bossemani. Depois da troca habitual dos presentes, retirou-se para sua tenda que mandara levantar nas adjacências da aldeia. Pouco depois, foi encontrá-lo o feiticeiro médico que, na aldeia, era um personagem onipotente.
Apareceu na soleira da tenda, coberto com amuletos e outros objetos de feitiçaria e, esbanjando cumprimentos e salamaleques, disse ao oficial: vim para receber o meu presente. Deixe-me em paz. Espécie de monstro amarelo. Você não vai receber nada de mim. Repito que vim aqui para receber o presente que me espera. Não lhe dou nada. Vá embora, então não vai me dar nada? Repito que não. Você não é o chefe. É verdade, mas sou mais poderoso que o chefe. Toma, é fumo. E agora vá embora. Não me basta. Vá, vá. Digo-lhe, quero dormir. Está bem, disse o feiticeiro, movendo os lábios com um sorriso. Vá dormir, então. Eu vou, mas não tardará muito que você me chamará. Então serei bem-vindo, e você me cobrirá de presentes e me suplicará para eu permanecer aqui. Precisaria mesmo que o diabo se metesse com você. Isso mesmo que o diabo fará. Eu colocarei no teu ventre pedras que vão pesar muito. Oh, como pesarão! Te contorcerás com dores, te sentirás muito mal. Agora me vou, mas por pouco tempo. Com os braços estendidos para o oficial, e os dedos das mãos abertos, o monstro amarelo saiu da tenda. O oficial deitou-se, adormecendo logo. Pouco depois, despertou, preso de um inexplicável mal-estar. Quis descer da cama de vento do acampamento. Parecia-lhe ter membros de chumbo e atormentavam-no atrozes cãibras no estômago. Começava a preocupar-se com o próprio estado, não sabendo o que pensar, mas depois recordou-se do feiticeiro e pôs-se a rir, pensando: seria mesmo verdade que aquele macacão amarelo tinha poder para enviar-me as cãibras do estômago? Tomou alguns goles de conhaque, mas sem resultado. As dores ficavam cada vez mais agudas e tornavam-se intoleráveis. Passeava com furor para lá e para cá, no espaço livre da tenda, engolindo bolinhos de conhaque. Quando havia esvaziando a garrafa, sem conseguir uma melhor a sequer, chamou seu bambouse, doméstico, não querendo humilhar-se para enviá-lo ao feiticeiro médico e o fez fazer uma enérgica massagem no ventre, mas sempre inutilmente. Nada servia para mitigar o mal. A essa altura, o bambouse observou: patrão, qualquer espécie de cura é inútil, e se desejas libertar-te desse mal, manda chamar o feiticeiro médico. Mas o oficial não queria saber disso. Sem demora, da abertura da tenda apareceu a cabecinha rugosa do monstro amarelo. Bem. Como vais de saúde? Tens talvez necessidade de mim? Sai daqui, canalha. Está bem, eu me vou. Mas ficarei próximo daqui e poderás chamar-me. E assim dizendo, desapareceu. Contudo, o sofrimento do oficial chegou até um paroxismo, e finalmente ele resignou-se a dizer ao doméstico: vá procurar o feiticeiro. Mas o feiticeiro já se havia introduzido na tenda, arrastando-se como uma serpente e tomando posição, com um sorriso que parecia um escárnio, disse: chegou a minha vez, é? Agora tu me chamastes. Eis-me aqui, pronto para livrar-te das dores, se tu me deres aquilo que pedi. O enfermo, gemendo, respondeu: leve tudo o que quiseres, mas livra-me dessas cãibras. Espere ainda um momento. Chegaremos lá. Sei que já sofrestes bastante, mas suporta ainda um pouquinho. Tranquilamente, começou a fazer seus preparativos, pulando na tenda, apanhando palhinhas e restos de toda a espécie, com os quais fez um feixe que tocou fogo, murmurando palavras de esconjuro. Depois, reativou aquele fogo, jogando dentro ervas de essências que produziram uma fumaça sufocante. Depois do que, pôs-se a dançar ao redor do fogo, gritando e gesticulando, ao ponto de cobrir-se de suor. Em seguida, parou bruscamente, dizendo: já deves estar melhor, não é verdade? Sim. Então recomeçou com mais ardor que antes, saltando e gritando como um possesso. Tu sentes ainda os efeitos do mal, mas o mal já está longe. De fato estou bastante melhor. Mas te sentes ainda dolorido, não é verdade? Sim, um pouco. Dá-me de presente aquilo que destes ao chefe. Leve tudo isso que quiseres. O feiticeiro recomeçou a dançar furiosamente ao redor das brasas ardentes. Depois, parou bruscamente. Agora estás completamente curado de tudo. Sim, sinto-me bem. Agora compreenderás meu poder. Vai mais longe do que pensas. Também ele se estende ao homem branco que deve obedecer-me como qualquer outro. Isso dito, o feiticeiro recolheu os presentes cobiçados e foi embora.
Parecia a tal ponto prostrado e exaurido que disse que estivesse por sua vez doente. Este é um interessante relato da Sra. Kimbrecher que, em tudo, é análogo a uma multidão de outros episódios narrados pelos exploradores e missionários, episódios que se realizaram em várias regiões selvagens da África, da Ásia, da Austrália e da América. Estando as coisas nesses termos, o que pensar? Evidentemente deverá concluir-se que, se os fenômenos em questão se realizam tanto entre os povos selvagens como entre os povos civilizados, como se realizaram sempre através